Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal para falar sobre muita informação de mercado da bola. No vídeo de hoje vamos falar sobre Bernard, que está indo para o Sharjah FC, Paulinho fechou com Al Ain e Benedetto, as negociações avançadas com o São Paulo e o Olympique de Marseille. Como é que está o estágio atual? O que está em jogo? O que está em andamento? Deixando aquele recado de sempre, se inscreva no canal, deixe seu like, manda seu comentário que me fortalece e ajuda eu a crescer. Bora bombar esse vídeo pra estourar e vocês vão ficar agora com as informações que eu passei na minha live na rede social ao lado, explicando essas três negociações. Aliás, você pode me seguir na rede social ao lado, o link está aqui na descrição desse vídeo, certo? Então bora para as informações. O Sharjah FC dos Emirados Árabes fechou a contratação do Bernard. O Bernard estava no Everton, na Inglaterra. Tinha contrato por mais um ano, ou seja, um último ano de contrato. Já, naturalmente, isso já não deixa o cara tão valorizado, né? Quanto menos tempo de contrato ele tem, menos valor ele tem pro mercado, porque ele tá mais perto de poder sair de graça assinando um pré-contrato contra o time, faltando 6 meses pro fim do vínculo. Então o Bernard tinha mais um ano de contrato com o Everton, da Inglaterra, e o Sharjah FC contratou o Bernard do Everton. O Sharjah FC, então, contratando um jogador, um clube dos Emirados Árabes, contratando um jogador da Premier League. É algo impactante, diferente, eu diria, incomum no mercado da bola. Como é que foi a operação? O Sharjah FC vai pagar 1 milhão de euros ao Everton pela contratação definitiva do Bernard. Ele assina por 2 anos, o contrato por 2 anos, renovável com opção de mais um ano. Então ele assina por 2 anos, 2 temporadas e tem a opção de renovar o contrato por mais uma temporada, o Bernard com o Sharjah FC. E o contrato, a operação total, o contrato, vai render uma bolada para ele, cerca de 12 milhões de euros tudo, essa bolada toda. Então assim, teve gente que perguntou no Twitter, moxa, 1 milhão de euros só pro Everton na Inglaterra? Dá para ele jogar no futebol brasileiro? Qual clube do futebol brasileiro teria condições de, além de pagar 1 milhão de euros pela contratação dos direitos econômicos, pagar um contrato entre luvas, salários, comissões e tudo que envolve um contrato pro jogador de 12 de euros? Acho que nenhum, né? Acho não, nenhum clube brasileiro teria condições de pagar um contrato desse tamanho pro Bernard. O Corinthians naturalmente seria um clube que olharia pro Paulinho, claro, pela história que ele fez lá. O Fenerbahçe da Turquia fez proposta pelo Paulinho. O Paulinho estava desde março, mais ou menos, no Brasil, aprimorando a forma física dele no Red Bull Bragantino, depois dele rescindir contrato com... Na verdade até antes, né? Bem antes. Ele já vinha aprimorando a forma dele no Red Bull Bragantino há alguns meses. O Red Bull Bragantino, por meio do CEO Thiago Scuro, diretor executivo lá do Red Bull Bragantino, inclusive disse que, se fosse possível, gostariam de contratar o Paulinho, mas a concorrência é gigantesca no mercado exterior, então financeiramente é muito mais difícil. E o Red Bull Bragantino tem como perfil buscar contratações de jogadores jovens. Elinho, Gabriel Novaes, o Everson são ótimos exemplos disso. Então, via de regra, o Red Bull Bragantino contrata jogadores mais jovens. O Thiago Scuro chegou a falar que o Paulinho, pelo jogador perfil que ele tem, justificaria uma flexibilização na contratação, no perfil de jogador contratado. O que significa isso? De sair desse perfil de jogador mais jovem para pegar um cara que é acima da média. Quase uma unanimidade, acho. Acho que é unanimidade. O cara que triunfou no Barcelona, que jogou bem no Barcelona, jogador de seleção brasileira, campeão de Libertadores, campeão do mundo, acho que é um jogador acima da média. Então, esse tipo de jogador se encaixaria no Red Bull Bragantino. Mas a concorrência do exterior era forte. O Fenerbahçe da Turquia fez proposta pelo Paulinho, mas ele vai para o Al Ahly, que anunciou a contratação hoje. 3 anos de contrato para o Paulinho. A proposta financeiramente do Fenerbahçe e do Al Ahly eram parecidas, as duas propostas que ele tinha na mão. Só que a proposta do Al Ahly tinha algumas bonificações superiores em relação à do Fenerbahçe, para coisas para além de só dinheiro, para coisas à parte que envolvem um contrato. O jogador, quando vai se mudar de país, tem auxílio moradia, enfim, tem uma série de questões que compõem um acordo no contrato de um jogador. Às vezes isso entra ou não no pacote, depende da negociação. E nessas bonificações à parte, nem são as principais questões financeiras de um contrato, mas no acerto que teve, o Paulinho teria outras bonificações até para familiares que entrariam nessa composição, que foram mais interessantes para ele, e ele escolheu o Al Ahly. Foi anunciado por 3 anos de contrato, 4 milhões de dólares por temporada, apuração em parceria com a Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil, no acerto para o Paulinho. As últimas informações que eu tive são essas que estão na tela que eu tuitei hoje. São Paulo está negociando com o Olympique de Marseille um empréstimo de 1 ano com opção de compra, certo? Essa é uma informação.
A outra, a conversa do São Paulo com o Olympique de Marseille é para fazer uma negociação sem pagamento de compensação financeira pelo empréstimo. Ou seja, quando você faz uma negociação, você pode fazer um empréstimo sem pedir dinheiro em troca ou pedir uma grana. Ah, eu vou emprestar o fulano, mas eu quero pelo empréstimo, não pela venda, pelo empréstimo eu quero X. O São Paulo não teria condição de fazer o negócio se o Olympique de Marseille exigir uma compensação financeira. Por exemplo, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, X milhões de euros. O São Paulo não teria condição. Assim como não teve condição no caso do Caleri com o Deportivo Maldonado, de pagar alguma coisa agora. Não tem, por direitos econômicos. Sempre negociou com a premissa de começar a pagar em 2022. E essa é uma das razões pelas quais a negociação sempre foi difícil de convencer o Deportivo Maldonado, clube gerido por empresários. A conversa do São Paulo com o Olympique de Marseille é por um empréstimo de 1 ano com opção de compra, sem compensação financeira pelo empréstimo. Se o Olympique de Marseille exigir pagamento pelo empréstimo para a liberação do Benedetto, a negociação não seria possível. E se isso em algum momento vier à mesa, vai ser um grande empecilho para o São Paulo. A conversa que está sendo negociada, está em bom termo, está avançada entre clubes, é para um empréstimo sem pagamento de compensação financeira. Além disso, o São Paulo está conversando com o Olympique de Marseille para costurar que os salários não sejam integralmente pagos pelo São Paulo, porque os salários são elevados. Esse, inclusive, é um ponto importante da negociação. O Benedetto tem um salário considerado alto para um jogador que não está sendo prioridade para a temporada 2021-2022 no elenco do Jorge Sampaoli. Ele é um dos salários mais altos e não vem sendo utilizado, é reserva. Inclusive foi reserva em 10 dos últimos 11 jogos da temporada passada. Teve um amistoso com o Braga em Portugal nessa semana do Olympique de Marseille. O Benedetto estava relacionado, eu não cheguei a ver se ele jogou. Acho que sim, não cheguei a ver. Mas ele não é prioridade nos planos do Olympique de Marseille. Então, o Olympique de Marseille está precisando, querendo livrar a sua folha salarial, diminuir o gasto com a folha salarial do Olympique de Marseille. E por isso, o São Paulo, sabendo dessa circunstância de mercado que é importante, quem pensaria, eu não sabia, por exemplo, que tinha essa situação com o Olympique de Marseille, de que o salário é alto, que ele não ia ser utilizado e que eles estavam dispostos a negociar. Se essa informação fosse pública há mais tempo, talvez mais clubes já estivessem em cima. E talvez até agora outros clubes com a exposição da negociação tentem dar uma ligada. Alô, Olympique, é assim? Como é que não é? Enfim, mas isso é um fator importante do negócio. Por que eles topam conversar nesses termos que estão sendo negociados e conversados? Porque é um dos salários altos que eles gostariam de se livrar na folha, na composição, pelo custo-benefício que tem nesse momento. Se não é um jogador que vai ser prioridade para o Jorge Sampaoli, que já chegou fazendo contratações importantes, trouxe o Gerson do Flamengo, contratou o Luan Pérez do Santos, e o Sampaoli no Santos aqui em 2019, no Atlético Mineiro depois, tem esse perfil de trazer muitas contratações quando ele chega no clube. Não está sendo diferente no Olympique de Marseille. Então está tentando montar um grupo com a cara dele. Isso exige movimentos de mercado, saída e entrada de jogadores. E quando ele sinaliza isso, a direção já sabe que tem essa possibilidade de negociar. E aí o São Paulo chegou como uma possibilidade e a conversa está sendo entre os dirigentes do São Paulo e do Olympique de Marseille há vários dias, já há mais de semanas. Era paralelamente, talvez até anterior do que a conversa com o Caleri, essa conversa pelo Benedetto, que já é um alvo antigo do São Paulo, já é um nome que está no radar do São Paulo há algum tempo. Diferentemente, por exemplo, do Rigoni, que foi um jogador meio que inesperado, assim, eu, por exemplo, não conhecia o Rigoni. O Rigoni foi um nome do Crespo, assim, uma contratação que o Crespo quis muito, o São Paulo investiu e tá dando muito resultado. O Benedetto, obviamente, o Crespo sempre gosta muito, aprova muito, mas já era um nome que o São Paulo observava. Então, por que quando a gente diz que a negociação é complexa, difícil, é por causa desse contexto que eu acabei de explicar. Para você fazer uma negociação sem compensação financeira, com conversa para dividir salários, por empréstimo de 1 ano, para fixar uma opção de compra, tudo isso são obstáculos que você avança, são passos que você tem que caminhar numa negociação. No Football Manager, no FIFA, quando a gente vê aqui a negociação, você vai entre clubes, tá, quanto que você quer? X, tá, vou te dar X de porcentagem, quanto você... Papum, já foi, né? Depois já senta na mesa com o empresário, porque o jogo acelera o tempo, você só aperta 2 botões e o jogo já acelera. Na vida real é um pouco diferente, muito diferente, óbvio, né? Porque a gente não tem o botão de acelerar o tempo na vida real, o clique, igual do filme, para que as coisas sejam avançadas e cheguem logo nos finalmente. E o São Paulo, para fazer tudo isso, precisa
organizar uma engenharia financeira no clube para entender como é que eu vou encaixar isso no meu orçamento que já é apertado. E também de uma maneira que não quebre o grupo que já tá aí, né? Porque se você tem problemas financeiros e está contratando, quem tá no grupo vai falar, peraí, como é que é isso? Então você tem que, antes de fazer um movimento desse, ou ao mesmo tempo em que faz esse movimento, já preparar o teu grupo, ó, tô fazendo isso, mas é isso e aquilo, a gente vai ter essa entrada de receita ali na frente ou não, para você, né, ser transparente com todo mundo, com a situação financeira. E, para além disso tudo, da negociação que em si, que já é difícil, convencer o jogador a vir jogar no futebol brasileiro. Ele nunca jogou no futebol brasileiro. O Crespo, nesse sentido, é óbvio que é um fator que ajuda o São Paulo. O Crespo, inclusive, já chegou a conversar com o Benedetto em outros momentos da conversa, da negociação. O Crespo gosta muito do nome do Benedetto. Seria, sem dúvida, um enorme reforço para ele, mas você tem que convencer o jogador de que esse projeto vale a pena, de que ele provavelmente vai ter que abrir mão de dinheiro, né? Se sair do Olympique de Marseille para jogar no São Paulo, não dá para esperar que você vai manter tudo igual, o patamar financeiro que você tem. Por isso que o negócio é complexo, entendeu, gente? Aí muita gente tá perguntando, vai anunciar quando? Eu não tenho essa informação de que assim, tá para anunciar, tá na bica. Não é essa a informação que eu tenho no momento. No momento a negociação tá caminhando, avançou, tá andando nesses termos que a gente está falando. Essas são as conversas que estão em andamento para que essa operação seja construída. Salário em parceria com o Olympique de Marseille para ver se topa ou não para compor. Sem pagamento de compensação financeira para compor esse negócio, porque senão fica muito pesado para o São Paulo. Empréstimo com um ano de opção de compra. Vai ter opção de compra ou não vai? Mas o São Paulo quer que sim, porque o Benedetto chega aqui, faz um ano espetacular, arrebenta e você não tem uma opção fixada, é ruim também, né? Se você vai fazer a ousadia de contratar o Benedetto, você já tem que ter o prato pronto. Se acontecer isso e aquilo, se não acontecer isso e pronto. Você já desenhar os cenários daqui em diante. Outra coisa que é importante, o São Paulo se esforça nesse momento para contratar um centroavante, que é a prioridade do departamento de futebol nesse momento, contratar um centroavante novo. Por que o São Paulo tem pressa? Porque quarta de final tá aí. Oitavas já passou sem o centroavante. A carência do elenco de centroavante já está detectada há mais de quase 2 meses que o São Paulo está observando, buscando no mercado nome de centroavante. Então quer isso o quanto antes. E por que eu estou falando isso? Porque a intenção do São Paulo é fechar a negociação pelo Benedetto a tempo de tê-lo inscrito nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras. Essa é a intenção do São Paulo. Porque não faz sentido você fazer um esforço desse tamanho, uma negociação complexa como essa, se você não vai ter o cara na Libertadores. Vai contratar pro brasileiro? Ok. Seria importante pro brasileiro, pro São Paulo ter o Benedetto? Claro que seria. Mas a competição mais importante que está em andamento, e a do ano mais importante, é a Libertadores. Então, esse também é um fator que compõe o negócio lá com o Maldonado. O Maldonado tem outro timing, o São Paulo tem pressa, o São Paulo quer agora. E você tem a possibilidade de fazer 3 trocas nas quartas de final na lista inicial de 50. Então esse é o timing que o São Paulo quer definir a situação. Por isso que o São Paulo tem pressa para resolver essa situação, porque quer o jogador ajudando na competição mais importante. E para o jogador chegar e jogar na competição mais importante, o quanto antes ele chegar para se ambientar, para treinar, para conhecer os companheiros, porque também não é igual o passe de mágica. O cara chegou aqui, mudou de país, nunca jogou no Brasil, não fala português, cai como um... Tem casos que acontecem, o próprio São Paulo já aconteceu casos assim, né? O próprio São Paulo já aconteceu casos assim, do cara chegar e jogar e arrebentar. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. Futebol, tudo não deixa de ser uma aposta. Até o Benedetto, que é um jogador rodado, 31 anos, todo mundo conhece, não deixa de ser uma aposta. Ninguém sabe como é que vai ser, se ele vier realmente. Por tudo isso, não faz sentido você fazer uma negociação dessa, um esforço que vai estar sendo colocado, sem ter o jogador à disposição na competição mais importante, que é a Libertadores, no mata-mata, num clássico, nas quartas de final. Então é isso que compõe o cenário de hoje. Aí se você me perguntar, quanto falta para fechar, qual a porcentagem? Eu não sei. A negociação está avançando, a possibilidade existe real, avançou muito em relação ao pessimismo de antes, porque a informação até o começo dessa semana e até o fim da semana passada, quando a gente checava sobre Benedetto, a resposta era quase inviável, muito altos valores, muito difícil. Então, de sair disso para avançar da maneira como avançou nos últimos dias, é um enorme passo. Mudou muito em questão de dias. E negociação muda em questão de dias e em questão de horas. Então, essa é a situação de momento. Essas são as conversas que estão em andamento. Essas eram as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se quiser me seguir na rede social ao lado, o link está aqui na descrição do perfil. As reportagens na Gol Brasil também com as informações estão aqui no link na descrição do vídeo. E se inscreva, deixe seu like, seu comentário
que me fortalece. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.